TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez iniciando nosso programa maravilhoso, Alimento Espiritual, nosso diário. E queremos convidá-los a estar conosco nessa introdução, nesse início do estudo do livro de Deuteronômio. Na verdade, nós estamos percebendo que o livro de Deuteronômio vai acabar sendo uma pequena recordação dos outros 4 livros anteriores que a gente já estudou. Então, se você não acompanhou, se você perdeu, busque nas nossas plataformas do YouTube, que você vai encontrar como TV Imaculada, Páginas da Bíblia. Tem vários outros programas com esse nome, mas vocês vão conhecer os nossos rostinhos ali no meio, vão fazer a opção e vão poder resgatar esse período anterior. Quero agradecer aqui hoje a presença conosco para nos conduzir nesse estudo de nossos mestres, professores. Aqui a professora Amélia, a quem agradeço. Nosso querido professor, Padre Carlos. Olá, gente. Não vai ter rostinho mais bonito nos outros, tá? Não, tenho certeza que não. E esses nossos, além de bonitos, são assim bem especiais, né, Padre? Estamos com vocês já há tantos anos e vamos continuar. É bom que vocês vão acompanhando nosso embelezamento diário. Mas vamos começar hoje o capítulo 8º. Vamos iniciar esse capítulo, o livro de Deuteronômio. Eu vou ler esse primeiro trechinho que vai do 1 até o 6 e vai nos dizer sobre a prova do deserto. Observareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu aos vossos pais. Lembra-te, porém, de todo o caminho que Yahvé teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. Irias observar seus mandamentos ou não? Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Yahvé. As vestes que usavas não se envelheceram, nem teu pé inchou durante esses 40 anos. Portanto, reconhece no teu coração que Yahvé teu Deus te educava, como um homem educa seu filho, e observa os mandamentos de Yahvé teu Deus, para que andes nos seus caminhos e o temes. Interessante aqui, Amélia, pode ser? Pode. Para começar? Que nós já tínhamos até concluído isso aí, não com essa riqueza de detalhes, que aqui a gente vê coisas que nem veio à nossa cabeça dizer que, olha, lembra-te que nem teus pés incharam, nem tuas vestes se estragaram. Que coisa extraordinária, porque a gente viu que o Senhor os alimentou com pão, mas que as vestes e tudo aquilo que era temporário não se deixou levar pelo tempo, né, Amélia? Mesmo que ele vai repetindo algumas coisas, a gente vai percebendo, logo no comecinho do capítulo 8, quando ele fala, observai os mandamentos, né? E começa a fazer memória. Por que você tem que observar os mandamentos? Se você vai recordar o livro do Êxodo, vai ter os mandamentos observar, porque você vai entrar numa terra que não é sua, uma terra prometida, e aí você tem que prestar atenção, porque você era escravo no Egito por causa dos deuses do Egito. O próprio faraó era um deus, filho de um deus. Agora não, esse Deus ele é especial, ele te libertou de lá, te tirou das amarras da escravidão. Aí é bonito o texto quando ele fala, você percorreu 40 anos, né? Você passou fome, você passou sede, né? Mas ele fala, quem que te alimentou? Foi Deus. Ele te alimentou você com maná que nem os teus pais conheciam, né? Para mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas também da palavra. Aqui eu me lembrei daquela música, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça.
porque nem só de pão o homem viverá. Então, a caminhada no deserto ela foi pesada, mas é como uma poesia mesmo, né? Nem teus pés se incharam. Né? Você não inchou teus pés. Extraordinário, né? isso, Extraordinário. E ele vai falar, as vestes que você usava não envelheceram, então dá a impressão que toda aquela caminhada pelo deserto foi um sonho, né, Padre Carlos? É mais ou menos isso. Foi um sonho, em busca daquele sonho que era o cumprimento da aliança que Deus fez lá no Gênesis 12 com Abraão e a sua descendência. E agora essa descendência aqui, 600 anos depois, mais, né, já está se cumprindo. O que nós temos aqui na verdade, é uma poesia, uma linguajar poético que usa imagens. Não sei se a gente pode afirmar que realmente foi não assim, inchou o pé, né? Que não inchou o pé, que não gastava a roupa durante 40 anos no deserto, né? Se bem que não deviam nem lavar muito a roupa, porque Não, nem podiam, nem tinham água. poucas Nem vezes tinha tinham água. né? Que o Senhor também providenciou a água, né? De vez em quando uma assim chuva, por diante. né? Mas assim, esse capítulo 8º, ele é realmente muito poético no seu linguajar inteiro. Né? A gente vai ver o próximo trecho também, quando fala da terra. Vamos dizer assim, é como se pintasse a terra que vai entrar como se fosse o próprio paraíso das origens, praticamente, né? Claro que, comparando com o deserto, qualquer terra que tenha um pouco mais de verde vai ser um paraíso, né? Mas assim a gente tem que ver bastante essa questão da linguagem, não levar ao pé da letra, embora também a gente não possa dizer que não tenha sido uma realidade. Mas esses detalhes, né, que a gente chama a atenção do pé que não incha, da roupa que não gasta, só aqui que aparece, não aparece em nenhum outro lugar das tradições, né? Mas é bom a gente pegar, mais uma vez, veja, se a gente for do começo do livro do Deuteronômio até aqui, que estamos começando o capítulo 8º, se a gente contar, né, quantas vezes já falou, observa os mandamentos e os decretos, né, olha a terra onde você vai entrar para você ser feliz ali, prosperar, como aparece aqui mais uma vez, repete a exaustão. Então, o livro do Deuteronômio, a gente recorda, está colocado cronologicamente aqui na Bíblia como o povo que vai entrar na terra. Mas vamos repetir mais uma vez, para a gente não perder de vista, que esses textos têm origens antigas, mas muita coisa aconteceu. O livro mesmo ele vai ter a sua edição final depois do exílio da Babilônia, quando eles retornam à terra, né? Tendo passado pelo castigo da desobediência à aliança. Aí vão fazendo a memória e quando você vai contando um caso, fazendo memória, a gente sempre, da experiência que você já passou, porque se passaram centenas de anos, você vai lembrando. Sempre quando a gente fala do passado, a gente fala com emoção, com sentimento. Porque quem está escrevendo não fez a caminhada pelo deserto. Né? Mas ouviu falar e contar das maravilhas. No versículo 5, eu acho muito bonito o rosto de Deus que aparece aqui. Reconhece no teu coração que Yahvé teu Deus te educava como um homem educa seu filho. Parece o rosto de um Deus que é pai, que é carinhoso, que faz memória da experiência que o povo teve com ele no deserto. O deserto é uma pedagogia. Pedagogia, né? Porque no deserto tem conflitos, mas também tem as experiências que faz de Deus. Isso é muito importante. Né? Ok. E é bom também esse trecho aqui, ele recorda, foi afligido, foi humilhado, mas Deus, né, providenciou, te cuidou, etc. É interessante que a gente viu aqui palavras que Jesus vai utilizar, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra é o centro aqui do Deuteronômio, né? A aliança. E no Jesus, ele vai ao deserto no início da sua vida pública, após ser batizado, e lá se apresenta a tentação, transforma as pedras em pães. Isso. E aí Jesus responde com essas palavras do Deuteronômio. Então a gente vê aqui, como dissemos um pouco antes, todo o período do deserto, né, nesse livro, né, recordamos que são recordações de tempos passados para o novo período do povo na sua terra, é o momento pedagógico realmente em que Deus coloca à prova o seu povo para ver se vai ser fiel à aliança, né? E tudo aquilo que já repetimos muitas vezes também, a geração que sai do Egito não entra
na terra terra, prometida. mas é a nova geração que no deserto nasce, é educada, para depois então poder herdar as promessas aos patriarcas. Então, me veio assim uma visualização dessa situação, padre, como se fosse assim. Deus nos deu uma terra maravilhosa, pronta, preparada para que nós vivêssemos em paz com Ele. E nós perdemos essa terra, fomos expulsos dessa terra. Agora o Senhor nos faz passar por toda uma busca de 40 anos, nos entrega de novo outra terra, para que a gente possa agora resgatar aquela que a gente havia perdido. Né? E bem colocado aí, fica toda essa simbologia de o Senhor, vou te dar de novo a terra na tua mão, para que você cuide dela. Porque eu te dei lá atrás e você perdeu. Agora, exato. aquele povo que perdeu a terra que eu dei inicialmente, não vai receber essa. Quem vai receber é o povo que está aprimorado pelas vicissitudes que viveram esses 40 anos. É como se fosse um novo povo receberá uma nova terra. Porque, veja bem, também acontece, nós já recordamos aqui o exílio da Babilônia, né, que o povo acabou de passar, foi mais 40 anos Verdade. do exílio. Veja bem, né, e o 40, portanto, ele torna-se um número simbólico exatamente para dizer, ok, acaba uma realidade, começa outra, acaba uma geração, começa outra geração. Então, tudo isso é a pedagogia, de fato, né? Exato. E a gente tem que estar ainda, né, já colocando um pouco de homilia, não propriamente de estudo do texto, mas se a gente pega também depois, né, dentro do cristianismo, especialmente as cartas de São Paulo e de Tiago, a gente vai ter sempre aquela visão de dizer, ok, nós estamos nesta terra num caminho para chegar à verdadeira pátria. Exatamente. Então, também a vida nossa, ela vai ser vista sobre esse prisma De aprimoramento. do Deuteronômio, do deserto e tal, que nós estamos numa caminhada que não é a nossa pátria definitiva, nós vamos depois alcançar na vida eterna o que é definitivo. Muito Então, tudo bem. isso, a nossa vida vai ser também um momento de provação, vai ser um Isso. momento que exige de nós um crescimento e uma obediência agora a Jesus, né? Ok, vamos seguir então o versículo 7. Eis que Yahvé teu Deus vai te introduzir numa terra boa, terra cheia de ribeiros de água e de fontes profundas que jorram no vale e na montanha. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde vais comer pão sem escassez. Nela nada te faltará. Terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas extrairás o cobre. Comerás e ficarás saciado, e bendirás a Yahvé teu Deus na terra que ele te dará. Nossa, a simbologia, a linguajar aqui é belíssimo, né? Quanta fartura, quanta beleza, quanto perfume nessa terra nova, né? De quem já passou esses 40 anos sem ter nada, né? É o sonho de um pedaço de chão, né? Da liberdade de um pedaço de chão e onde você pode plantar e colher tudo o que você precisa para o bem viver, né? A água, aqui aparece a água, a terra, a cevada, o trigo, a vinha, a figueira. E quantas vezes repete a palavra terra aqui? Isso é muito importante, né? Terra, uma terra boa, uma terra cheia de água, uma terra de trigo e de cevada, terra de oliveira, terra onde vai comer o pão, que nada vai faltar. Terra cujas pedras, então, aqui São aparece 7 vezes essa palavra terra. Então, isso é muito importante quando aparece na Bíblia, porque repete tantas vezes. Qual a importância da terra? É da terra que vai tirar o alimento, da terra que vem a água, é da terra que você vai fazer sua morada, né? A importância que tem de fazer isso. E é um canto muito bonito isso, né? Um canto muito bonito, e cheio de mananciais de água. Diferente do deserto, que não tinha os mananciais de água. Não era terra fértil para plantar. Aprenderam tudo isso na caminhada pelo deserto e agora na terra que eles vão entrar. Né? Eu falo muito assim que o Deuteronômio é um livro de catequese, né, Padre Carlos? Exatamente, o intuito é esse, né? De Inculcar como catequizar, nós dissemos, aprender, né?
Aqui então começa o primeiro versículo e o último, aparece terra boa desse trecho, e depois mais 5 vezes no meio aí, só terra, né, com as suas descrições, com as suas riquezas. Terra boa. Tudo isso aí é poesia. Muito bem, o 11. Contudo, fica atento a ti mesmo, para que não esqueças a Yahvé teu Deus, e não deixes de cumprir seus mandamentos, normas e estatutos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando saciado, havendo construído casas boas e habitando nela, havendo-se multiplicado teus bois e tuas ovelhas, tendo aumentado e multiplicando-se também tua prata e teu ouro e tudo que tiveres, que o teu coração se eleve e te esqueças de Yahvé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele grande e terrível deserto, cheio de serpentes abrasadoras, escorpiões e sede, e que, onde não havia água para ti, fez jorrar água da mais dura pedra, que te sustentava no deserto com o maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e te experimentar, a fim de te fazer bem no futuro. Portanto, não vás dizer no teu coração: foi a minha força e o poder das minhas mãos que me proporcionaram estas riquezas. Lembra-te de Yahvé, teu Deus, pois é Ele quem te concede forças para te enriqueceres, mantendo a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Contudo, se te esqueceres completamente de Yahvé, teu Deus, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, eu hoje testemunho contra vós. É certo que perecereis. Perecereis do mesmo modo que as nações que Yahvé vai exterminar à vossa frente, por não terdes obedecido à voz de Yahvé, vosso Deus. Então, aí Deus faz um trabalhinho mesmo de observância, da recordação. Recorda-te da onde eu te tirei. É a mesma coisa hoje que, olha, o Senhor quantas vezes nos tira de uma vida de pecado e te dá uma vida de abundância na graça, no prazer de ser um filho de Deus que reconhece seus dons, né? E muitas vezes me fez lembrar pessoas que normalmente a gente diz assim: ai, louvado seja Deus por esse chazinho quente que eu bebo. Aí o outro diz assim: ah, para que louvar a Deus? Esse chazinho foi você que trouxe de casa, esse chazinho foi você que comprou, esse chazinho foi você que trabalhou para ter o dinheiro. Na realidade, a gente está vendo embutido aqui para sempre não te esqueceres. Se hoje o que tens é porque lá atrás eu te concedi, de alguma forma, né? E tem um convite aqui para você resistir a todas as tentações, né? Porque vai ter tentação. A tentação é toda hora, todo dia, né? Vai ter a tentação. Não esqueça nunca. É bonito porque ele vai repetindo várias vezes. Não esqueça, não esqueça. Aquilo que lembrava logo no comecinho do programa. Observai os mandamentos que teu Deus te dá. Por que ele deu 10 lâmpadas para iluminar o caminho? Porque aí tem um conselho, para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, fica firme. O caminho de vida plena é esse aqui. Se você desvia, tem as consequências. Você desviou do caminho, vai ter, aí tem as tentações, você aceita e vai. Então aqui ele vai fazendo memória mesmo, né? Não esqueça nunca, você era escravo do Egito, né? Eu libertei você, você foi tentado no deserto por isso, vai contando toda a memória que a gente já viu no livro do Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números, vai falando. Né? Vai dando conselho. Aí e pede uma coisa: seja fiel, né? Porque é Deus que dá tudo, então fidelidade absoluta a Deus, né? Na realidade que é só, não seja autossuficiente, né? Isso. É a teologia para nós hoje, nós diríamos a teologia da graça, quando nós, no linguajar cristão, a gente reconhece que desde a própria fé nós consideramos ser um dom, né? Nos é concedido por Deus, que é o Senhor de todas as coisas, aquele que realmente é criador e dominador de tudo. Então, nesse trecho, e mais para frente vai aparecer novamente, recorda isso, ó, não é o povo, não é você que fez, é Deus quem fez e te entrega, desde a vida, por si mesma, né? E todos os demais dons que vêm com ela. Então é um modo de nós percebermos, né,
a realidade como um todo, desde o universo até a nossa própria vida, ter essa visão que o Deuteronômio inculca, que isso alguém deu, né? Não foi simplesmente conquistado, não foi uma obra do acaso, assim como a nossa vida também. Mas, evidentemente, também a pedagogia que nós estamos dizendo aqui recorda que nós temos uma responsabilidade, né, de enxergar dessa maneira e de corresponder aos dons. Exatamente. Então, se Deus concede um dom, vamos lembrar a parábola dos talentos também de Jesus, né? Se Deus concede um dom, eu recebo esse dom, mas eu tenho que corresponder, eu tenho a minha responsabilidade. Então, a gente vai sempre caminhando na vida do judeu aqui no Antigo Testamento, mas principalmente na vida cristã, a gente tem que recordar, como diz aqui, recorda, não te esqueças do Senhor, recorda do Senhor, né? Nós temos que recordar sempre que existe um equilíbrio que temos de manter. Não é tudo só obra de Deus no sentido, já está tudo feito, eu não preciso fazer nada. E nem é tudo só minha responsabilidade ou minha capacidade. Também tem, né, o Senhor que me orienta e me fortalece. Então, esse equilíbrio na vida da gente, essa visão é muito importante, exatamente como falou. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda, tá? Vamos manter aqui o nosso caminho percebendo as coisas. O Senhor dá, mas nós temos que corresponder aos dons dados. Aqui, só uma curiosidade literária no caso, do versículo 7 até o versículo 18, no texto original, no texto hebraico, é um único período, ou seja, não tem nenhum ponto final ali, digamos assim. E é de toda a literatura hebraica, não só da Bíblia, mas dos outros escritos em hebraico também, o período mais longo, a frase mais longa de toda a literatura hebraica. Já pensou? Olha só. Aqui, claro, aqui na tradução colocou um ponto aqui, um ponto ali, dependendo da tradução que você usa, da Bíblia que você usa, mas é todo ele um conjunto só para ser lido num fôlego só, praticamente. Olha só. Fazendo É uma unidade. E fazendo memória do que Yahvé fez. Faz toda uma memória, porque depois do versículo 19, olha, contudo, se você te esquecer, quer dizer, fala tudo de Deus, um fôlego só, depois, mas se você se esquecer completamente dele, aí você vai seguir outros deuses, quer dizer, desviou do caminho, deixou de amar somente esse Deus, né? Serviu aos outros, caiu na desgraça de novo. Mas então, achei tão importante entender isso, padre, porque aqui, voltando no versículo 17, foi a minha força e o poder das minhas mãos que me proporcionaram essas riquezas. Isso o homem, quando resolve ser muito petulante, dizer que foi ele que produziu. Porque não é raro a gente ouvir isso, né? As pessoas que não conseguiram, mas não fazem por maldade a maioria das vezes. Não. É porque eles não conseguiram perceber a profundidade das graças de Deus até onde vai. Porque o cara fala, poxa, mas eu que trabalhei, rapaz, eu que botei esse pão hoje na mesa. Mas você não consegue fazer o desdobramento de que se você teve força, se levantou aquele dia, se Deus te concedeu manter o emprego, para levar para casa o pão, a comida, a carne do almoço, algo atrás disso tudo promoveu. Mas é que às vezes nós seres humanos não olhamos as coisas com essa profundidade. Então por isso que eu vejo a importância de um estudo como esse, para nós podermos mergulhar e entender o quanto nós somos devedores a Deus em tudo. Sim. Você não nasceu espontaneamente, você não está aqui porque você está querendo, você não acordou porque você disse eu vou acordar. Tudo é dom e graça de Deus. E para a gente entender isso, você precisa dar uma paradinha para dar uma estudada. Não posso ficar só esperando Deus fazer. Eu sempre espero Deus fazer para mim, mas também eu não posso fazer tudo e achar que é só eu que faço. Então tem que ter essa comunhão. Exato, tem que ter esse equilíbrio. Então a gente lembra ainda, né, nesse sentido, só para encerrar um pouco, que a gente é convidado à oração constante, né? Orai todo o tempo, né? Dai graças todo o tempo. Mas temos a caridade para ser colocada em prática, né? Para ser vivida. E a caridade, ela tem que
passar não só da mente, do coração, do desejo ou das palavras, mas tem que ter as ações, e isso depende de nós, né, também. Nós emprestamos, entre aspas, nossas mãos para que Deus atue por meio de nós. Muito bem. Eu vou pedir um pequeno intervalo para a gente voltar já já no capítulo 9. Ok, gente, nós estamos voltando. Vamos começar agora o estudo do capítulo 9. Mas tem umas coisinhas que a gente precisa entender antes. Eu pedi um socorro aqui do Padre Carlos. O que a gente tem que estar preparado para encontrar nesse capítulo 9, Padre Carlos? O livro do Deuteronômio, já falamos diversas vezes, a formação dele é longa, passa por diversas etapas e diversos tempos, mas ele está, a redação final, ou seja, como ele se apresenta hoje para nós, está muito bem organizado. Então a gente às vezes chama a atenção de algumas coisas técnicas, digamos assim, que na leitura talvez para a gente nem passe desapercebido, mas que são informações do nosso estudo que a gente gosta de partilhar com vocês, exatamente para perceber que os livros bíblicos em geral, cada um do seu modo, né, da sua época, são organizados, né, e a organização, como sempre, tem uma função. Muitas vezes a gente não percebe algumas coisas desse modo de organizar um escrito que nós temos aí, a gente pode até errar na interpretação, mas sem entrar muito nos detalhes, essa primeira parte do livro do Deuteronômio, nós tivemos uma introdução, depois nós tivemos o início do estudo da lei, os 10 mandamentos que são recordados aqui, e até o ponto do capítulo 5 até o capítulo 11, ele está falando a respeito então dos 10 mandamentos, especialmente, né, a questão do Deus único, ouve Israel, tá? Nós, no final do capítulo 8, que nós acabamos então de ler, encerra um primeiro desenvolvimento a respeito do Decálogo. Foi do capítulo 5 ao 8. E os 2 últimos versículos do capítulo 8, que nós já lemos, 19 e 20, ele traz, né, ameaças, digamos assim, né? Se esqueceres o Senhor teu Deus e seguires deuses estrangeiros, prestares culto a eles e te prostrares diante dele, hoje eu vos garanto que certamente perecereis, né? Então, aqui é um fechamento. O Deuteronômio, e ele apresenta, né, a insistência na obediência aos mandamentos e às leis, e quando fecha um desenvolvimento desse, então ele vai colocar, obediência vai ser bênção, desobediência vai ser maldição. E exatamente, então, esses últimos 2 versículos do capítulo 8 fazem isso, tem um fechamento aqui. O que vem a seguir, que a gente vai começar agora, do capítulo 9 até o capítulo 11, ele praticamente repete tudo outra vez o que foi do 5 ao 8, com outras palavras, mas outra vez ele vai começar, Shema Israel, ouve Israel, vai recordar de novo que nosso Deus é único, que não pode ter outro, e assim por diante, tá? Então o livro do Deuteronômio, mais uma vez, né, ele é muito repetitivo, ele vai inculcar, até não poder mais, tá? Então do 9 ao 11, que nós vamos começar agora, ele faz outra vez a recordação de tudo que do capítulo 5 ao 8 foi feito. Portanto, vamos acompanhar então essa leiturazinha, gente. Eu tenho que, infelizmente, fazer vocês passarem pelas leituras, porque, em atenção àqueles que não têm material em casa para acompanhar. Ouve, ó Israel, hoje estás atravessando o Jordão para ires conquistar nações mais numerosas e poderosas do que tu, cidades grandes e fortificadas até o céu. Os Enassim são um povo grande e de alta estatura. Tu os conheces, pois ouvistes dizer, quem poderia resistir aos filhos de Enac? Portanto, saberás hoje que Yahvé teu Deus vai atravessar a tua frente como um fogo devorador.
É ele quem os exterminará e é ele quem os submeterá a ti. Tu então os desalojarás e rapidamente os farás perecer, conforme te falou Yahvé. Quando Yahvé teu Deus os tiver removido da tua presença, não vais dizer no teu coração, é por causa da minha justiça que Yahvé me fez entrar e tomar posse desta terra. Pois é por causa da perversidade dessa nação que Yahvé irá expulsá-los da tua frente. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entrarás para a posse dessa terra. É por causa da perversidade dessas nações que Yahvé as expulsará da tua frente, e também para cumprir a palavra que ele jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibas, portanto, não é por causa da tua justiça que Yahvé teu Deus te concede possuir esta terra, pois tu és um povo de cerviz dura. Cabeça dura. Gente, então, Amélia, esses dias eu estava pensando, logo que a gente estava se preparando, a gente que eu digo é o nosso estudo, né? Logo que nós estávamos nos preparando para tomar posse do Jordão, aquela matança que mandava matar criança, mulher e tudo, e destruir, eu dizia, Senhor, eu cá comigo pensando, mas eles não são teus filhos também? Por que os manda dizimar? Agora aqui está explicado, está respondida a minha pergunta. Não é porque o povo que chegava era um povo perfeito, aprimorado e pronto, ainda não. Mas é porque aquele povo, no caso que ele cita aqui, os Enassins, os filhos de Enac, né? Não eram pessoas dignas, porque eram povos perversos. Então, a justiça vem não porque eu estou boa, mas porque o outro é que está ruim. É isso que eu tenho que entender, Amélia? E lembrar sempre que quando se fala em guerra na Bíblia, é difícil você dizer que Deus está mandando fazer guerra e Deus está mandando matar. Quem faz a guerra é ser humano, buscando o objetivo que ele quer, que é conquistar a terra. Mas para esse povo, tudo que eles vão fazer é Deus que vai à frente. Então dá a impressão que Deus está na frente e tomando conta da guerra, e com Deus na frente com a espada vai matando também, vai libertando. É o jeito de escrever. Quem escreve é assim que pensa e está com os pés no chão de uma guerra. A mesma coisa hoje, a gente tem guerra no mundo e é em nome de Deus. É o nome do Deus de um, o nome do Deus do outro, mas qual é o rosto do nosso Deus? Então a gente sempre tem que refletir qual é o Deus que a gente acredita. É um Deus misericórdia, é um Deus ternura, é um Deus que não exige nada. Mas tem uma exigência, fidelidade. Né? Isso que é. Mas agora as pessoas falam em nome de Deus, elas acreditam que um Deus vai à frente para as conquistas que ela quer, então é em nome de Deus. Aqui é uma luta para entrar na terra, porque na terra tem gente. Aqui, padre, a gente vê no finalzinho aí, ó, tu és um povo de cerviz dura. Depois de 40 anos, escolheu o final da geração para entrar na terra, acreditando que eles já estavam aprimorados, mas continua um povo que não entendeu muito bem. Não se curva, não se dobra. Exato, é a falta da humildade diante de Javé e sempre se rebela constantemente. Então a cerviz dura, cervical, né? Isso, é o pescoço que não se dobra, não faz uma reverência, não se submete ao poder de Deus. Autossuficiente, né? Autossuficiente. A gente fala nariz empinado. É isso. Fica assim, né? Não é capaz de reconhecer também que deve reverência a quem é mais poderoso. Mas aqui é bonito, né? Porque outra vez nós temos aqui, como já vimos no capítulo anterior, é a teologia da graça, né? Então é Deus quem concede e não é mérito nosso. Ele dá a terra de graça para você viver bem, tirar os frutos da terra. Pela segunda vez, já tinha dado lá no Éden. Vai repetir, vai repetir. Que Deus extraordinariamente misericordioso, né? Mas tem uma lei. Você tem que observar os estatutos. Ele te dá de graça. E você, de graça, tem que cumprir o que ele pede. Qual que ele pede? Aí vem o Êxodo 20, que vai repetindo o Deuteronômio 5, amarás o Senhor teu Deus, o decálogo. Ele vai repetindo o decálogo bastante, né? Deus dá de graça para você viver bem, entrar na terra e viver bem, tudo na paz, é o paraíso. Mas você tem que obedecer às normas dele. Se você vai fazer isso, Deus cumpre a sua promessa. Não se vaglorie, não é você, é Deus que promessa. Exatamente. Só para enriquecer a nossa leitura desse início do capítulo 9, nós temos duas referências ao capítulo
13 do livro de Números. Isso. Quando ele fala aqui das cidades fortificadas até o céu e fala desse povo numeroso, corpulento, né, ou gigante, que são esses enacitas. Isso. O que acontece lá em Números 13, que recorda aqui esse capítulo 9, é que Moisés manda exploradores, né, à frente da terra que vai ser então conquistada, e eles encontram cidades fortificadas e encontram esses enacitas, que no finalzinho desse... Deixa eu ver aqui primeiro. O que o senhor estava falando é do 13, versículo 17, quando ele envia para explorar. Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã. O último versículo, Números 13, né? Lá, 33. O povo que vimos nela é de Isso. grande estatura, vimos nela nefileus, filhos de Enaque. Ao seu lado parecíamos gafanhotos. Isso. E assim os vimos, né? E daí tem aquela questão que é uma parte dos exploradores diz não podemos entrar lá, não temos condições nenhuma, e a outra parte, que são os que sobraram, né? Os dois que tiveram confiança mesmo diante dessa visão ali, de que Javé iria prover a vitória de fato, são os únicos que entram na terra prometida depois. Muito bem. Versículo 7. Lembra-te, não esqueças que irritastes Javé teu Deus no deserto. Desde o dia em que saístes da terra do Egito, até a vossa chegada a este lugar, estáis sendo rebeldes a Javé. Até mesmo no Horebe irritastes a Javé. Javé se enfureceu contra vós, querendo vos exterminar. Quando eu subi a montanha para tomar as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que Javé tinha concluído convosco, permaneci na montanha durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Javé deu-me então as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Sobre elas estavam todas as palavras que Javé falara convosco, na montanha, do meio do fogo, no dia da Assembleia. Após 40 dias e 40 noites, Javé entregou-me as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Javé disse-me então, levanta-te, desce aqui depressa, pois teu povo, o que fizeste sair do Egito, já se corrompeu. Já se desviaram do caminho que eu lhes ordenara. Fizeram para si um ídolo de metal fundido. E Javé acrescentou, vejo bem este povo, é um povo de cerviz dura. Deixa-me, vou exterminá-los, apagar o seu nome de sob o céu. Vou fazer de ti uma nação mais poderosa e numerosa do que esta. Voltei-me e desci da montanha. A montanha ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam nas minhas 2 mãos. E então olhei, sim, eis que tinhais pecado contra Javé, vosso povo. Havíeis feito um bezerro de metal fundido, afastando-vos bem depressa do caminho que Javé vos ordenara. Peguei então as 2 tábuas e atirei-as com minhas 2 mãos, quebrando-as aos vossos olhos. Prostrei-me depois diante de Javé, como na primeira vez, durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa do pecado que tinhas cometido, fazendo o que era mal aos olhos de Javé, a ponto de provocardes a sua cólera. Pois eu tinha medo da cólera e do furor que Javé dirigia contra vós, querendo até vos exterminar. Javé, contudo, disse-me uma vez. Javé também ficou muito enfurecido contra Arão, querendo exterminá-lo. E naquele dia supliquei também por Arão. Quanto ao pecado que havias cometido, o bezerro, tomei-o e queimei-o, esmaguei-o, moendo-o completamente até reduzi-lo a pó, e o atirei depois no ribeiro que desce da montanha. Aqui fica claro assim para mim o poder de intercessão de Moisés, né? Porque parece-me que chega um momento em que ninguém segura Deus. Ele diz, agora é o ponto final, agora
derramou tudo, não tenho mais como me segurar, vou acabar com esse povo. E Yahvé se coloca como o grandão, hein? Se não fosse eu, o que seria de vocês? Coloca aqui o Yahvé com a cabeça de homem, de ser humano que está irado. O Dei está reclamando, o cara você me paga. Olha só. E Quer a dizer, intercessão, a né? intercessão realmente Que tem um se grande deixa poder, comover né? também pela Isso. oração. É. Aqui nós temos nesses versículos todos recordações então do que aconteceu lá no Horebe, não é? Êxodo 32, e também narrativas de Números capítulos 13 e 14. Isso. Ele não respeita ao pé da letra o que tinha lá, algumas coisas inclusive estão em ordem um pouco invertida, mas chama a atenção as duas vezes, como está lá em Êxodo, né, as duas vezes em que Moisés sobe ao monte, 40 dias e 40 noites, né, para receber por escrito, então, os mandamentos da lei, não é? Então, primeira vez, o bezerro de ouro, esmaga, tritura, né? Aí, inclusive, é gozado, né? Porque no finalzinho ele diz que tritura até o pó e depois joga numa torrente, né? No riacho. Isso, Enquanto que lá no Êxodo, ele tritura até o pó, mas põe na água e o povo bebe aquilo. São detalhes, né? Que muda de uma narrativa para outra. Mas os 40 dias e 40 noites se repetem duas vezes, né, para que Moisés, no alto do monte, como se fosse uma quaresma, e daí também recordamos mais uma vez, Jesus no Evangelho, depois do batismo, 40 dias e 40 noites no deserto, antes de começar a sua atividade pública. Ele vence as tentações de prostrar-se diante do demônio, do diabo, que ele quer entregar todas as riquezas. Aqui Javé está entregando a terra. Veja quantas coisas que a gente tem aqui de semelhante, né? Então Jesus, 40 dias, 40 noites no deserto, vence a tentação de se prostrar diante de outros deuses ou do demônio. E depois o que ele vai fazer? Ele vai começar a pregar o reino de Deus e chamar a conversão. É a nova aliança. Amarás o teu Deus, amarás o teu próximo, né? Onde ele resume isso. E todas as suas ações mostrando, mais uma vez, o cuidado de Deus para com todas as pessoas, né? Depois até extrapolando para os demais povos. Então, aqui a gente tem chamando fortemente a atenção, né, para esses dois momentos de receber os mandamentos, Moisés no alto do monte, fazendo a sua quaresma para que isso pudesse acontecer. Quando a gente estuda o Evangelho de Mateus, a gente percebe que Mateus faz um paralelo, né? Tudo que Moisés passou, Jesus também. Por isso que Jesus nasceu, José tem que fugir para o Egito para fugir do faraó chamado Herodes. E porque do Egito eu chamei meu filho. Então, vai tudo ser tudo ligado, tudo fazendo uma ligação para a gente entender, né? Moisés vai para o deserto, Jesus foi para o deserto. Moisés é tentado, Jesus foi tentado. Quando volta, assume. Jesus volta e assume. E as várias vezes que faz a mesma coisa com o profeta Isaías, né? Recordando, foi assim se cumpriu o que o profeta tinha falado. E veja que tem aquela frase bastante famosa também de Mateus, né? Eu não vim abolir a lei, mas vim dar-lhe pleno cumprimento. Exatamente o que Mateus faz, como a Amélia disse agora, é fazer essas comparações, né, com a aliança antiga, com Moisés, sendo que Jesus ele vem levar a perfeição. Ele faz a nova aliança. Que legal, hein? Que legal. Muito legal. Seguindo, gente, vamos ver se a gente encerra esse capítulo 9. Também irritastes continuamente a Yahvé em Tabera, em Massa e em Sibro-Ataava. E quando Yahvé vos enfiou de Cádiz Barne, dizendo, subi e tomai posse da terra que eu vos dei. Vós vos revoltastes contra a ordem de Yahvé vosso Deus, não lhe destes crédito e não obedecestes a sua voz. Estais sendo rebeldes a Yahvé desde o dia em que ele vos conheceu. Prostrei-me, pois, diante de Yahvé, e fiquei prostrado durante 40 dias e 40 noites, porque Yahvé falara em vos exterminar. Supliquei então a Yahvé, Yahvé, meu Senhor, não destruas o teu povo, a tua herança. Tu o resgatastes com a tua grandeza,
Tu o fizeste sair do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, de Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a obstinação desse povo, para a sua perversidade e seu pecado, para que na terra de onde vos fizeste sair, não venham a dizer, Yahvé não foi capaz de conduzi-los para a terra de que lhes falara. Foi por ódio que ele os fez sair, para fazê-los morrer no deserto. Apesar de tudo, eles são o teu povo, a tua herança. Tu os fizeste sair com a tua grande força e o teu braço estendido. Gente, eu fico assim, tem horas assim, abobada. Eu ando chamando Moisés de São Moisés, porque eu acho que falharam aí com Moisés diante da grandeza deste homem. Aqui Moisés fala de um jeito tão detalhado, como se Deus não soubesse nada, como se Deus precisasse assim, sentar e Moisés balançar o dedo e dizer, você está vendo isso? Você está vendo aquilo? Por isso você não pode fazer esse castigo com esse povo. E eu fico dizendo, Moisés, quem és tu, Moisés? São Moisés, sossega. Mas, na verdade, é bem isso, né? Deus está disposto a sempre perdoar e nós é que não. Mas, no entanto, Moisés faz o trabalho que ele tem que fazer, que é interceder em favor do seu povo, né? Então, do versículo 22 ao 24, Moisés faz uma memória, né? Também vocês se irritaram. Ele está lembrando aqui, Números 11, Êxodo 17, número 20... Deuteronômio, lá no capítulo 1, 25 a 40, ele faz uma memória, que a gente já viu. Isso. Ele faz memória. Depois, no versículo 25, aí ele vai contar. Então, olha, eu prostei-me então diante de Yahvé. Fiquei prostrado 40 dias, né? Ele vai falar, e 40 noites. Porque Yahvé falou que ia acabar com vocês, ia exterminar todo mundo. Aí ele fala, então eu supliquei a Yahvé, vai repetindo, Yahvé, né? Meu Senhor, não destrua o teu povo, ele é teu povo. Aí ele faz memória para Deus do que Deus fez. Lembra, Deus, o povo é cabeça dura mesmo, né? Mas lembra, fez promessa lá para Abraão, Isaque e Jacó, né? Então tem que cumprir, fez promessa para lá. Agora, esse povo aqui é perverso mesmo, o povo peca, mas prometeu que ia entrar numa terra, uma terra que mana leite e mel, né? E saiu do Egito porque tu tiraste de lá. Parece que ele tem que recordar para Deus Exatamente. todos os atos que Deus fez com ele. Lembra, né? Então, você fez tudo isso, por que está irado agora? Ele é teu povo e a tua herança, né? Porque foi tu que o fizesse sair lá com a grande força do teu braço estendido. Ele lembra, ele faz memória para Javé, parece que Javé esqueceu, né? Que coisa linda, E né? eu lembro aquele texto também lá no Êxodo, quando o povo, com José, o povo, a gente já estudou o Gênesis, o povo foi para o Egito, aí o faraó, por causa de José, deu casa para todo mundo, terra, e o povo ficou tranquilo, né? Vamos lutar mais não. A gente queria, a terra tem aqui no Egito mesmo. Não foi em Canaã, é aqui. Mas aí aquele faraó morre, vem outro faraó e dá-lhe fazer o povo ficar escravo de novo. Aí o povo sofrendo demais, aguentando mais, né? Aí clama a Deus. E o texto está escrito assim, e Deus se lembrou que tinha feito uma aliança. Eu falo, olha só o autor do texto. Petulância, né? Petulância. Como Deus pudesse esquecer. Deus pudesse esquecer. Aí você lembra o Salmo 139, tu me conheces quando eu estou sentado, quando estou deitado, quando estou de pé, quando estou andando, tu me abrange pelas costas. Deus não esquece, é o ser humano que esquece de querer. Quando está tudo bem, não preciso de Deus. Aí quando aperta, Deus esqueceu de mim. Né? Deus não olha mais para mim, Deus me abandonou. Né? E aqui parece que Moisés também, né? É a mesma coisa. E mais uma vez a gente recorda a você, querido, que nós estamos fazendo esse estudo, livro por livro, à medida do possível, e que na Bíblia existem diversas fases, diversos autores humanos, diversas épocas em que é escrito, diversas mentalidades de quem está registrando as coisas, e a imagem, o modo de compreender, o modo de ver a Deus varia com essas coisas todas, tá? Então é sempre importante, primeiro, recordar mais uma vez, nós somos cristãos, nós lemos o Antigo Testamento a partir do Novo, a partir de Jesus é que a gente vai ler o Antigo. Então nós somos cristãos. E segunda coisa, não leve ao pé da letra e a gente tem que buscar, como estamos aqui tentando proporcionar, apesar que custa anos e anos, né? Nós estamos tentando sempre proporcionar uma visão de conjunto da Bíblia para a gente não se perder num trecho só. Muito bem lembrado, viu?
Foi ótimo. Encerramos nosso capítulo hoje, 9º, nosso estudo maravilhoso. Eu quero agradecer a você. Sempre lembrando que vá buscar os programas anteriores, chame mais alguém para acompanhar, porque a gente está percebendo que a salvação perpassa pela formação. Tem muito a ver. Se você sabe, você tem mais condições de se livrar do mal. Portanto, agradeço você ter estado conosco, nos acompanhado, agradeço nossos mestres, Padre Carlos, professora Amélia, e dizer que nós estamos prontos para o nosso próximo programa continuar esse estudo. Portanto, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.